Tudo nesse episódio é sobre controle. Fala, antenados, tudo bom com vocês? Eu sou Wesley e esse é mais um vídeo de review e análise de WandaVision. Episódio 3, agora em cores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo. Não deixe de comentar o que você tá achando de WandaVision, compartilhe com seus melhores amigos. Não nos deixe de seguir aqui no Geek em Tela e ativar o sininho para quando a gente postar os próximos vídeos de séries e filmes. O terceiro episódio de WandaVision, assim como o segundo episódio, ele se inicia homenageando mais uma série, enquanto que no segundo episódio a gente teve uma abertura estilizada de WandaVision, com o estilo da abertura de A Feiticeira. O terceiro episódio ele se inicia com uma abertura bem estilizada, homenageando a série The Brady Bunch, que foi uma das primeiras séries a serem transmitidas a cores nos Estados Unidos. O terceiro episódio se inicia algumas horas após a Wanda ter descoberto que estava grávida, depois daquela rebobinada dos acontecimentos finais do segundo episódio. E já partindo no estilo dos anos 70, a Wanda e o Visão eles recebem um médico para avaliar a condição da Wanda, que ela já aparece grávida, muito bem grávida em poucas horas. E o médico consta que ela tem 4 meses de gravidez. O Visão ele fica muito preocupado, como qualquer pai, sintoide. E nisso a gente vê como a Wanda tá super calma, relaxada, ela tá feliz. A gente vê quando o médico ele se despede que ela tá muito feliz, tá contente com essa novidade que ela vai ter um filho e vai ter um filho com uma pessoa que ela ama. Na saída, o Visão ele leva o médico até a porta e o médico acaba informando que ele vai acabar viajando, vai sair dessa cidade, o que começa a ficar um pouco estranho. Nisso o Visão ele vê o seu colega, o Herbie, e o Herbie ele tá basicamente usando o seu cortador de grama num muro de concreto, como se ele não percebesse que era um muro de concreto. É o que mostra a primeira estranheza geral do que acontece nesse episódio. Voltando pra casa, o Visão ele encontra a Wanda novamente, só que agora ela não parece ter mais 4 meses de gravidez, mas sim, basicamente 8 meses. A barriga dela tá enorme. E depois disso a gente vê Wanda e Visão redecorando um quarto adjacente que eles têm lá, um quarto vazio, pra ser o quarto do bebê. A gente vê o Visão lendo sobre gravidez. E também vê a Wanda literalmente usando seus poderes para montar o berço, pintar as paredes e também colocar o adorno do berço lá de borboleta. É interessante ver que ela tá literalmente pintando uma cegonha com um bebê na parede, o que é muito importante mais pra frente nesse episódio. Nisso, Wanda e Visão acabam discutindo qual seria o nome dos filhos dele. O Visão, ele argumenta que ele tem que ser Billy, só que Wanda fala que não, tinha que ser Tommy. Tommy é um nome bem clássico americano e ela quer que seja Tommy. Eles ficam nessa divergência se vai ser Billy, se vai ser Tommy. Mal eles sabem o que está por vir. É interessante ver nesse ponto que o motivo que o Visão escolhe o nome Billy é referência a William Shakespeare e ele acaba citando uma frase muito, muito importante para toda essa série, que é que o mundo é um palco. Homens e mulheres são meramente atores. Ele acaba literalmente apontando novamente que tudo aquilo que está acontecendo nada mais é do que uma encenação e todo mundo que está lá são atores fingindo ser outras coisas. Então, assim, é mais um ponto que ele acaba apontando para você, apontando para o telespectador, de que tudo aquilo lá é falso, tem alguma coisa acontecendo. O que a gente vai ver nas próximas cenas, que acontece muita coisa estranha. Após voltarem para sala de estar, sala de cozinha, porque é tudo o mesmo cômodo lá, a Wanda tem mais uma vez um outro sinal do seu filho, que é uma contração. Nesse momento, a Elizabeth Olsen, nesse episódio, ela está incrível. Ela tem caras e bocas maravilhosos, ela tem uma atuação, uma presença corporal tão bem definida que é muito legal de acompanhar, principalmente nesse episódio, é muito legal, enquanto que nos outros 2 episódios a gente se focou muito na comédia física do Visão, nesse a gente se foca muito mais na comédia física da Wanda. Nisso a Wanda começa a sentir mais e mais contrações, até que ela sente uma dor muito forte e tudo ao redor dela começa a se desestabilizar.
portas começam a se bater, a luz começa a iluminar mais forte, a pia cheia de água começa a borbulhar, até que num pico de dor a Wanda simplesmente acaba com a energia da comunidade inteira, completamente sem energia. A gente vê como que essa gravidez acaba afetando os poderes dela, já que ela tá sentindo uma dor constante das contrações, que tá muito rápido, e isso acaba influenciando os poderes dela para manipular descontroladamente as coisas ao seu redor. A gente viu no primeiro episódio que a Wanda, quando ela tava nervosa, a cozinha começou a se movimentar de uma forma bem estranha. O vaso, as panelas começaram a se mexer. Aqui, como ela tá sentindo dor, as coisas ao redor dela se desestabilizam de uma forma muito grandiosa. Então, é muito legal a gente perceber esses pequenos detalhes. Após a energia acabar no bairro, a Wanda aponta que desde que eles chegaram, toda a vizinhança pode estar desconfiada deles e que eles sempre estão em perigos da iminente descoberta que eles têm poderes. E é nisso que o Visão acaba tendo um estalo da realidade, que ele percebe que tem alguma coisa estranha ali. Ele aponta o jantar do Senhor e da Senhora Hart, ele aponta o que aconteceu no quintal há pouco, sobre o Herbie ter basicamente cerrado um concreto. Ele começa a perceber certas coisas, que tem alguma coisa errada nessa comunidade. Quando do nada a gente tem um corte e a gente volta antes do Visão ter apontado todos esses erros que ele tá começando a perceber, essas estranhezas, e a cena continua como se nada tivesse acontecido. Nisso o episódio vai pro comercial, a gente tem um comercial como aquele clássico, cheio de analogias sobre a vida da Wanda, que a gente tá desenvolvendo aqui teorias que logo mais vocês vão descobrir. Um comercial é do sabão Hydra, que é de uma mulher que acaba tendo um dia muito estressante, os filhos brincando dentro de casa e a pessoa simplesmente fala: vamos relaxar, vamos apenas tomar um banho com sabonete Hydra. Retornando ao episódio, a Wanda continua tendo mais e mais contrações, e agora essas contrações já são reais. Vale ressaltar que quando começou a chuva, a Wanda apontou que a sua bolsa havia estourado. Então, basicamente, ela já está em trabalho de parto. Após as contrações continuarem ainda mais fortes, o Visão acaba usando sua super velocidade para chegar até o médico. Enquanto isso, Wanda, na sua casa, ainda tendo diversas contrações, ela acaba ouvindo um som muito estranho que está vindo do futuro quarto do bebê. E aí ela vai devagarzinho para ver o que está acontecendo. A gente consegue ver o berço, parte do berço, parte da pintura um pouquinho estranha, quando a campainha toca e quem é na porta é a Geraldine. A Geraldine alega que a sua casa teve os canos basicamente estourados e lá tava um caos e ela precisava desse balde. E a Wanda acaba tentando ajudar para se livrar mais rápido da Geraldine, até porque ela não quer que ela descubra que ela já está grávida basicamente da noite pro dia. Só que a Geraldine acaba ficando ainda mais tempo e puxa um assunto sobre uma conversa sobre o que aconteceu no trabalho temporário que ela está. Quando ela começa a contar o que aconteceu nesse trabalho, que pode ter muita referência, mas essa não é a parte importante, a Wanda acaba descobrindo qual que era o barulho que estava vindo do quarto do bebê, que era basicamente a cegonha que ela pintou ganhou vida. Simplesmente isso. Aparece uma cegonha lá e a Wanda tentou impedir que a Geraldine visse ela, o que ela não conseguiu. E foi nesse momento que a Wanda teve mais uma contração ainda mais forte e revelou que ela estava grávida pra Geraldine. Nisso, a Geraldine basicamente tenta ajudar ela a fazer o parto lá mesmo, que ela já tá com muitas contrações, e é nisso que a gente vê que todo o ambiente ao redor dela está descontrolado a um nível muito extremo, e é nisso que nasce o bebezinho da Wanda, que é a coisa mais fofa desse mundo, gente. Quando o bebê nasce, o Visão finalmente chega com o médico e a Geraldine acaba falando pro médico acompanhar ela até a cozinha para deixar a Wanda e o Visão sozinhos com a criança, e a Wanda pede para ele se apresentar realmente pro seu filho, e aí ele volta para sua versão de Android e define que o nome dele é o Tommy. Então, aquele primeiro bebezinho que nasce é o Tommy. Nada mais justo, né? Já que o Tommy que a gente conhece nos quadrinhos é o velocista, então ele é super rápido, ele sempre é o primeiro a chegar nas coisas. Após esse momento fofo que temos com Wanda e Visão, falando sobre agora começar realmente uma família com o Tommy, é interrompida por mais uma contração ainda mais forte da Wanda, em que acaba descobrindo que ela vai ter mais um filho, que esse é o Billy.
Depois do segundo parto, a gente corta já pra cena em que o médico já avaliou os 2 filhos dela, fala que eles são saudáveis, que eles estão bem, e ele pede pro Visão acompanhar ele até a saída e que dessa vez ele vai voltar andando mesmo e não vai ser correr. Aí a gente tem 2 momentos que eles vão ficar se intercalando entre um e o outro, que é o ponto do Visão e o ponto da Wanda. Vou falar um pouquinho do ponto do Visão, que é uma coisa que é bem misteriosa, que faz referência à Wanda, então vamos começar por ele para depois falar o que aconteceu com a Wanda. Com o Visão indo acompanhar o médico, acaba indagando que o médico vai viajar ainda essa tarde, e o médico acaba falando que, eu decidi que eu não vou viajar mesmo, porque você sabe, né, cidade pequena, é difícil de escapar. O médico, ele usa esse escapar como se ele já soubesse que tá difícil sair dessa realidade que eles estão, que é nessa falsidade que é essa Westview. O Visão só fica olhando pra ele, não entendendo muito bem o que tá acontecendo. E aí ele percebe que a Agnes e o Herb estão cochichando, fofocando. E ele vai perguntar o que tá acontecendo, se tá tudo bem. E aí ele diz, não, tá tudo bem, essas coisas tudo. E aí ele tenta voltar pra casa quando a Agnes acaba perguntando se a Geraldine tinha entrado na casa. E aí que ele pergunta o porquê disso, dessa pergunta, e eles começam a falar da desconfiança que eles têm da própria Geraldine. Que ela apareceu do nada, ela não tem família, ela não tem marido, o que é rebatido pelo Visão que não vejo problema nisso. Até que a Agnes fala que ela também não tem casa, o que deixa muito estranheza ainda mais, já que ela não tem um lugar onde ela mora. E é nisso que a gente tem basicamente uma ruptura dessa realidade meio roteirizada de uma série sitcom dos anos 70. O Herb acaba apontando que ela esteja lá porque eles são... E ele não termina essa frase, parece que ele tem uma dificuldade, ele não pode falar isso alto ou não pode rebater de frente, tanto com Visão quanto com a Wanda. E a Agnes, ela interrompe ele antes dele poder falar alguma coisa do que realmente está acontecendo. A gente percebe que tanto o Herb quanto a Agnes, eles sabem o que está acontecendo ali. Eles sabem o que eles são, eles sabem o porquê de Westview estar daquele jeito, por que a Wanda tá lá, por que o Visão tá lá. Mas a Agnes, ela impede do Herb acabar falando mais do que deveria. Seja por causa que a Wanda esteja causando tudo isso, então qualquer coisa mais próxima da Wanda possa ter um perigo, como aconteceu no primeiro episódio, que a gente nunca mais viu o Sr. Hart. Cadê o Sr. Hart? Não sabemos. Ou até mesmo que tenha uma terceira pessoa lá monitorando tudo, se essa pessoa realmente ouvir o que está acontecendo, ela pode causar alguma coisa mais drástica para a pessoa que falou. Então a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Eles ainda ficam apontando muito sobre a Geraldine, ela ser uma forasteira, eles não saberem nada dela, ela não ter nenhuma relação com ninguém. Mas voltando para dentro da casa da Wanda, aí que começa a ficar um pouco mais tenso a conversa. A Geraldine acaba apontando que eles são gêmeos, que é um milagre ter gêmeos, essas coisas tudo. E a Wanda acaba sendo sincera com ela, falando que ela também é gêmea, que ela tinha um irmão que se chamava Pietro. E ela começa a cantar uma canção de ninar em socoviano. Eu tentei perceber se era uma inglês ou outra língua, mas não, é basicamente uma língua bem escandinava, essas coisas tudo, do leste europeu, bem diferentinha, que é muito bonitinha. E é nesse momento que a Wanda tá cantando que a Geraldine começa a perceber que tem alguma coisa estranha depois que ela ter falado do Pietro. E aí que ela solta que o irmão dela acabou sendo morto pelo Ultron. E é nisso que a Wanda acaba... Não sei se a palavra é saindo da sua felicidade, saindo da sua realidade, porque convenhamos que esse foi um dos primeiros momentos de estresse que a gente viu da Wanda, foi a perda do seu irmão. E ela pergunta, fica reforçando, o que você falou do Pietro? Como se ela não soubesse que o Pietro estava morto, ou até mesmo não tivesse evitado esse trauma e não lembrado o que está acontecendo. Nisso, a Geraldine, ela basicamente volta à sua personagem, fala que vamos falar sobre outra coisa, essas coisas tudo. E é nisso que a Wanda começa a ficar com ainda mais raiva, mais dúvida da Geraldine, até que ela começa a se aproximar, pergunta quem é ela, a Geraldine fala que ela não sabe, e aí a Wanda simplesmente fala que ela precisa sair. E nisso é cortado
e a gente vê o Visão voltando pra casa se perguntando onde está Geraldine. A Wanda está de costas pro Visão e ela simplesmente fala que ela foi embora. Aí a gente vê que a Wanda ela está sorrindo pro seu filho, percebendo que ela ainda vai ter essa felicidade e a Geraldine ela não vai conseguir fazer com que ela volte para esse estado de dúvida, essas coisas. E é nisso que a gente tem a cena final da Geraldine sendo escorraçada de Westview. Ela acaba atravessando uma espécie de barreira, lembrando a televisão, e ela está em volta da energia vermelha que a gente vê muito bem na telecinese da Wanda ao longo de todo o MCU. E aí aparecem vários carros, vários agentes da SWORD para ver o que está acontecendo. E aí a gente tem o encerramento do episódio. O terceiro episódio de WandaVision foi bem mais tenso do que os dois primeiros. Acho que os dois primeiros episódios foram bem introdutórios. Eles resolveram colocar poucos mistérios, poucos pontos que acabam tirando a gente desse clima de sitcom, de época. Enquanto que esse terceiro episódio, ele começa um pouco mais tenso, mas a gente sabe que é um tenso feliz, mas ao mesmo tempo um tenso novidade, já que a Wanda tá grávida e o Visão não sabe por que ela tá grávida, acontece muita coisa. Mas nesse episódio a gente tem todo não uma revelação, mas as primeiras vezes que a Wanda e o Visão são confrontados com a realidade. A gente tem, antes da cena do comercial, a gente tem o próprio Visão percebendo que tem alguma coisa estranha acontecendo nessa comunidade, que não é natural acontecer tudo isso, mas está acontecendo. Depois ele é cortado e ele volta pro início, antes dele ter falado, para ele falar outra coisa mais amena. A gente pode concluir que talvez seja a Wanda que esteja fazendo isso inconscientemente, já que isso é impedir a felicidade da Wanda, mas também pode ser impedir que a Wanda desconfie de alguma coisa estranha e para ela não sair dessa realidade, alguém que está controlando a Wanda. Então pode ser dessas duas, alguém que esteja controlando a Wanda e quer impedir que ela se questione sobre isso, ou até mesmo a Wanda não querer que ninguém interfira em sua felicidade, fazer com que ela volte aquele turbilhão de dúvidas, de infelicidade que ela estava antes de encontrar seu felizes para sempre com o Visão. A gente já percebe que a partir do momento que ela tem tanto o Billy quanto o Tommy, as coisas começam a ficar ainda mais tensas. A gente percebe que longe tanto da Visão quanto da Wanda, todo mundo começa a discutir, fofocar, falar baixinho o que está acontecendo. Até porque a gente viu que a Geraldine apareceu no segundo episódio. A gente viu que teve várias teorias falando que o barulho que a gente viu no segundo episódio, o primeiro barulho que a gente ouviu, foi basicamente a Mônica Rambeau, que é a Geraldine, ela entrando nessa realidade. E as pessoas pode acabar começando a desconfiar que ela é nova, ela não tem nenhum parente por perto, nenhum marido, ela não tem uma casa, ela não tem uma história pra falar. O que eles começam a desconfiar, porque eles sabem o que está acontecendo e sabem que ela é uma forasteira que pode colocar tudo a perder para eles continuarem vivos ou até mesmo para essa realidade se manter a mesma coisa sempre. A gente ainda precisa ter mais informações disso, me dê mais informações do que isso. Quando a Wanda aparece, tem muita coisa que está acontecendo. A gente vê que a Wanda ela tem os poderes dela de manipulação da realidade estão aumentando a um nível exorbitante. A gente viu a cegonha que ela tinha desenhado mais cedo ganhando vida. A gente viu ela basicamente alterando o sobretudo que ela pegou, um sobretudo azul, depois para uma capa de chuva, depois um sobretudo de pele. E ainda ela tem esses picos de dores repentinos que faz com que toda a sua realidade ao redor se altere sem ela querer ou mesmo ter a intenção de mudar. Bom, o terceiro episódio de WandaVision já está disponível no Disney+. Não deixe de curtir esse vídeo caso você goste desse tipo de conteúdo. Se inscreva e ative o sininho aqui no Geek em Tela. Não se esqueça que também a gente tem o canal principal, o Geek Antenado, para falar de tecnologia e importação. Compartilhe com seus melhores amigos e comente aqui embaixo o que você está achando de WandaVision. Porque eu quero muito conversar com vocês sobre o que tá acontecendo, porque ela é minha personagem favorita e eu tô muito feliz de poder estar trazendo isso aqui pra vocês. Então, até a próxima!